Bom dia a todos. Meu nome é Ronald Souza Armando. Vou apresentar o meu trabalho final do curso de título Análise Multivariada e Caracterização Petrofísica de Dados de Porosidade e Permeabilidade, orientado pelos professores Leonardo Borges e o Luiz Paulo Braga. O sumário que vai ser essa apresentação, vou fazer uma introdução, em seguida falar os materiais e métodos utilizados no trabalho, resultados, análise de resultados, finalmente com considerações finais. Primeiramente, o uso da análise multivariada em biologia pode ser usado em várias áreas da biologia. Como exemplo, na paleontologia, você pode querer fazer uma estimativa da frequência de microfósseis que estão em segmentos de estratigráfica diferentes. Então, na segmentologia, pode criar uma análise da classe de tamanho de grão que estão em diferentes ambientes deposicionais. Esses dois exemplos mostram variáveis e objetos. No caso da paleontologia, as variáveis são as frequências de microfósseis e os objetos são as profundidades diferentes. Na segmentologia, as variáveis são as classes de tamanho de grão e os objetos são ambientes deposicionais. A partir desses exemplos, você perceber que os dados geológicos são, na sua maioria, quantitativos, complexos e multivariados, porque eles dependem de muitas variáveis ou então de um número muito grande de amostras. A gente já partindo para a biologia do petróleo, a búsqueda uma importante da avaliação de pontos petrolíferos é a qualificação desse reservatório. Para você ter um reservatório bom do ponto de vista econômico, além de ter óleo, ele precisa ter ótimas condições de recuperação de fluidos. E essas condições são diretamente associadas à porosidade e permeabilidade. São propriedades que são comumente medidas em número extraído do fósforo. Então, o objetivo desse trabalho é o processamento de um grande número de dados de porosidade e permeabilidade, utilizando para isso a classificação também a classificação petrofísica aliada com a análise multivariada. Nesse caso, foram estudadas as análises de componentes principais e análise de discriminantes carbônicos. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos utilizados no trabalho. A primeira parte da classificação petrofísica. Vou citar esses dois termos. O primeiro, esse hidráulico 1, foi definido por Emerson e colaborador de 1993. Ele, ao observar a variação dos atributos geométricos do polo, ele viu que essa variação permitia a existência de zonas distintas, mas com características comportamentais similares. Outra forma de definir esse hidráulico unit é essa questão dele aí, o número elementar representativo da rocha do reservatório, no qual as propriedades geológicas e petrofísicas que afetam o fluxo são internamente consistentes e bastante distintas das propriedades do volume de rocha. Outro termo petrotype, que é definido de acordo com o Corpo de Hipótese de 2004, é um conjunto específico de tipos petrofísicos de rochas, utilizando para isso a priori critérios globais. Que esses critérios globais de estudo seriam os Global Hydraulic Average, que eles são uma progressão regular de valores indicadores da zona de fluxo. Sendo que esses valores eles não são escolhidos aleatoriamente, eles têm que eles pegam uma variação de velocidade de permeabilidade que é mais comum em reservatórios. Aí também aliar isso uma visão de engenharia. Ele não vai pegar qualquer faixa de velocidade de permeabilidade, são coisas que geralmente se encontram no reservatório. Aí, para determinar esses H8, essa técnica vai ter os H8 ele também introduzido de forma de fluido, de 1993, e ele utiliza a porosidade e permeabilidade para calcular o indicador de zona de fluxo e também esse índice de qualidade de reservatório. Aí, quando você rearranja essa forma, você pode isolar a permeabilidade, aí você consegue calcular a permeabilidade a partir da porosidade e definir os valores de zona de fluxo. Usando essa equação também, a gente consegue colocar num gráfico de log de permeabilidade versus porosidade linhas constantes de FZI. E a partir dessas linhas constantes é possível definir, foram definidos 10 limites de HU utilizando essas linhas constantes, que elas são escolhidas aleatoriamente, mas de forma a dividir o maior número possível de variações. Aí fixado esses limites aplicados de forma global, nós temos o Global Hydraulic Average, são de GHR. Aí o resultado é esse gráfico aqui.
São uns 10 GHE, em 10 páginas. Isso daqui é a correlação do valor de FTI com o GHE. 48 tem esse 10 aqui, 24, vai assim. Nesse gráfico, você plota dados de clubes aí de probabilidade e você pode facilmente ver tendências deles a partir quando você plota eles. Aí, como exemplo, tem esses dados de um reservatório de marinho raso, o trabalho do corpo também, você pode ver que vai uma tendência da habilidade aumentando. O que seria isso? Um reservatório de marinho raso, o arenito vai ficando mais grosso no topo e também mais limpo, ou seja, por isso que ele vai ter uma zona menos permeável e uma mais permeável. Outro exemplo também do trabalho pode ter isso daí mostra um relatório de choques, da formação electrofísica. Ele tem só um tipo de GHE, do GHE1, a permeabilidade não varia muito, só a porosidade que varia, e ele tem só esse um tipo de GHE, concentrado na maioria dos pontos. Aí agora eu vou falar sobre o catálogo. O catálogo foi um catálogo dos serviços geológicos dos Estados Unidos, está disponível online. Consiste de medidas de porosidade e permeabilidade, com as plásticas apenas, e 70 campos. Esses dados foram extraídos de tabelas, de figuras, de trabalhos disponíveis na literatura. Esses dois autores aqui, eles pegaram os trabalhos, às vezes iam conversar com os autores também dos trabalhos e fizeram essa compilação desses 70 campos. Aí para cada campo, eles fizeram um resumo com informação do título do trabalho, localização do campo, litologia, ambiente deposicional, tipo de se produz óleo ou gás. Mas isso daqui tem campo que tem muita informação e tem campo que não tem quase nada, bem heterogêneo essas informações. Além disso, eles também fizeram um plot de habilidade e porosidade com esses dados e também disponibilizaram uma tabela digital com esses dados. Foi utilizado também a linguagem R, que é um ambiente para ciência computacional, ele é especializado em cálculos computacionais de gráfico. E junto com R foram utilizados os pacotes ou técnicos para realizar as análises dos variáveis, componentes principais e análises dos discriminantes canônicos. Aí sobre os métodos de variáveis de estatística, eles estudam os fenômenos observando e analisando suas diversas respostas simultaneamente, ou seja, eles procuram relação entre várias variáveis num banco de dados. Aí foram utilizadas análises dos componentes principais e análises de discriminantes canônicos. A análise de componente principal é uma técnica exploratória que visa reduzir o número de dimensões. Aí para isso ela pega o transforma para um novo conjunto de variáveis, que são os componentes principais. Elas são combinações lineares das variáveis originais. Ou seja, você vai pegar um número, vai reduzir o grande número de variáveis para um número pequeno de variáveis. Está explicando de forma mais simples aquele dataset que era maior, que era gigante. Para isso foi utilizado o pacote ping-pong, do R. Já a análise de discriminantes canônicos, ela também procura reduzir a dimensionalidade dos dados, é uma combinação linear de variáveis x, y e y. Tem finalidade a simplificação estrutural dos dados. Foi utilizado o pacote Buckist. O primeiro resultado foi reproduzir o gráfico do PEC, o trabalho do Cover Code de 2004, utilizando o R, a linguagem R, eu tive esse gráfico, ficou bem parecido com o original, e a partir daí eu peguei todos os dados do catálogo, plotei naquele, foram plotados naquele mapa base, depois eu fiz uma contagem dos dados, cada intervalo de HE, finalmente o cálculo da porcentagem do intervalo de HE. Aí para explicar aqui, eu peguei os dados de um, porque senão ficaria muito grande, né? Então eu peguei só de um campo aqui para mostrar o que foi feito. Foram plotados os mapas naquele mapa, os pontos daquele mapa base, aí eu fiz a contagem, no GH1 tem tantos pontos, GH2, GH3, e foi feito o cálculo da porcentagem desses valores. Porque é esse daqui que eu vou utilizar para realizar a análise de componentes principais. Aí primeiro tem esses dois gráficos aqui, isso aqui é o Scripot, eu vim conta ele estudar esse gráfico aqui, que mostra 10 componentes gerados pela análise, e elas simplificam, né, e tentam explicar de forma mais simples os
dados originais. Aí, isso daqui elas explicam, essa daqui explicam a maior variância dos dados. Essas duas primeiras, eles estão em ordem decrescente. Aí, utilizando essas duas componentes, é plotado esse plot, ele mostra as variáveis, são os vetores de HR de 1 ao 10, e o ângulo entre esses vetores ele vai mostrar a dependência de uma variável para outra. Quanto mais ângulo for o ângulo, mais dependentes são as variáveis. Ou seja, dá para ver que esses GH1 e 2 estão bem juntos, bem dependentes. O GH3 está um pouco mais perto. Aí o GH 7, 8, 9, 10 estão aqui juntos. E os GH 4, 5 e 6 estão mais espalhados aqui embaixo. Então, a partir dessa análise do Doppler, vamos separar em 3 clusters desses campos, né? O cluster A, B e C, o azul, verde e amarelo aqui. E utilizando essa separação em A, B e C, foi feita a análise do discriminante canônico. Esse daqui é o resultado dela, esses são os centróides dos clusters, A, B e C. Aí tem um resultado bem parecido, utilizando aquela função de A, B e C. Só que aqui o 9 acabou caindo junto aqui. Isso talvez seja porque nesse GH9 apenas 5 campos tinham alguma contagem nele. E o GH10 também tinha apenas 10 campos com contagem nele. Então por isso que eles ficaram um pouquinho deslocados aqui. Mas isso é uma possível explicação. Aí agora eu vou falar da análise de resultados. Primeiro eu peguei todos aqueles 3 clusters, vi todos os campos que estavam em cada cluster. Aí aqui eu estou plotando todos os pontos, todos os dados. O cluster A, o cluster B e o cluster C. Aí a princípio, já dá para observar que o cluster A, eles estão concentrados aqui nesse canto esquerdo do gráfico. Eles têm valores menores de porosidade e permeabilidade. O cluster B ele já sobe um pouquinho aqui, tem valores mais elevados de permeabilidade, varia também um pouco a porosidade. No cluster C, eles têm uma permeabilidade mais elevada. São poucos pontos também, pelo menos pontos que ficarem nesse canto. Mas em geral ele tem uma permeabilidade mais elevada. Só para explicar esses pontos fora do gráfico aqui, isso aqui não é um erro do programa não, é que esses campos realmente, eles, quando tem de dados esses pares de porosidade e permeabilidade, não são contemplados por esse intervalo. Eu teria que criar um valor de FDI menor aqui para poder colocar ali dentro. Só que como a definição do trabalho lá, ele fez esse intervalo aqui, baseando seria mais comum no reservatório. Então, por isso que varia nesses valores aqui de porosidade e permeabilidade até aqui em cima. O cluster A foi feita uma análise mais profunda desses 9 campos. Por que só apenas esses 9? Porque poucos tinham período, principalmente que tinham dados de profundidade dos pontos. Muitos não tinham nem uma profundidade dos pontos. Aí, a partir desse dados de profundidade, foi plotado novamente naquele mapa básico. Aí é possível observar, procurando alguma relação que poderia ter com profundidade, né, com esses pontos. Aí tem aqui a princípio, são 19, 20, 54. Quanto menor o círculo, mais no topo está o ponto. Nesses 3 aqui, você não observa nenhuma relação aparente com a profundidade. No campo 19, ele é descrito com uma linha com os pinos da fio, eu tenho a fio e a distância dos grãos de areia e os pó entre os grãos. Esses campos não tinham uma formação no resumo de histologia. Então, o campo 20 não tinha nem informação da histologia do campo. Mas, de repente, poderia aparecer alguma coisa aqui, mas infelizmente não apareceu. O campo 54, eles ficam depósitos de arcode em forma de lente e o disco viral adeltaico. Também não parece nenhuma relação aqui com a profundidade. Nesse campo 24, já aparece aqui, ó, o campo todo tem porosidade e permeabilidade menor. Enquanto a base tem valores de porosidade maior. Aí o que poderia explicar isso? O resumo lá, ele cita o trabalho original, né, Jefferson colaboradores, dividem esse Charlie Murray, que é um estudo, em 3 membros. E ele cita que o membro basal, ele possui abundância em argila oxigênica, que teria prevenido sobre o crescimento de quartzo e teria preservado essa porosidade aqui nos partes mais fundas desse anime.
Nesse campo de hoje ele tem nem poucos pontos, apenas 6 pontos, mas dá para ver que existe um pouquinho, uma pequena relação aqui com o topo mais permeável, com o osso na base é menos. E no resumo ele fala lá que o intervalo repetitivo de alinhos fossilianos, separado com o intervalo de alinhos. Então, por ele estar levantando mais grosso na base, aí ele teria, depois poderia explicar essa relação de maior velocidade no topo. Agora, esse campo 32, ele divide os pontos em zona 1 e 2. Zona 1 corresponde ao topo e zona 2 à base. E tem um agrupamento aqui, esses estados mais profundos são crimes da zona 2. Dá para observar esse agrupamento aqui nesse gráfico de HF. Aí ele descreve como a zona 1 é um alinhamento finomédio, moderadamente selecionado, base sem matriz com sobreaquecimento de espaço no alinhamento. Poderia explicar esses baixos valores de disponibilidade de umidade no corpo. Que é o alinhamento, a zona 2 é um alinhamento finomédio, bem selecionado, base sem matriz. Também tem um aumento na proporção de fragmentos de rocha, em comparação com o da zona 1. Aí no PSB, quando estudar esses 6 campos, também foi feita a mesma coisa, com base no mesmo dado de profundidade, foi feito aquele mesmo tipo de plot procurando alguma relação. Esses daqui tem 3, esse campo de hoje, 15 e 41, a gente pode ver que não tem uma relação aparente com profundidade. Está bem misturado aqui também. Esse campo 2 é bem heterogêneo, varia bastante a permeabilidade, velocidade, só que não tem muita informação de etologia que poderia explicar isso daqui. Lá no resumo não tem. Eu tentei buscar também os artigos originais, mas foi bem difícil. Eu consegui apenas uns 4, assim, foi o tempo que eu coloquei mais no trabalho. Nesse 15 aqui, tem uma velocidade quase constante aqui, só varia com a permeabilidade, se concentra nesse GH 3, 4 e 5. Já esse campo 41, já varia do GH 3 a 7, tem uma grande variação da permeabilidade. Já no 2CC tem apenas 10 campos dele. Eu fiz uma análise apenas do campo 18. Ele tinha mais informações, aí foi feito um plot do mapa base, e também foi possível construir um perfil mitológico. Ele tinha um ponto, tinha profundidade, tinha pelo menos a informação da granulometria. Aí foi possível construir um perfil mitológico para esse campo. Aí ele descreve que é um alimento médio grosso, pobre e moderadamente tensionado. Quando você, para o proteína figurar, você percebe essa situação caminhando, está afinando o topo e juntando mais fino. Ele também cita no trabalho que essa parte mais fina aqui, ela tem lâmina de avila, tem mais avila, enquanto essa parte de baixo ela é menos avilóide. E aí isso, aliado a esse gráfico aqui, a gente vê nele que a base tem permeabilidade e velocidade menor, enquanto que o topo tem menor, né, que são os ciclos menores da posição do topo, os ciclos maiores correspondem à base, eles têm valores maiores de permeabilidade. Ou seja, aparenta uma relação da velocidade com a profundidade. Aí fazendo umas considerações finais, a técnica de análise muito variada do meio de trabalho se mostrou aplicável aos dados de velocidade e permeabilidade. Esse uso pode ser uma importante ferramenta para auxiliar os geólogos que envolvem especialmente grandes dados, e isso para diversas áreas da geologia, geofísica, hidrogeologia, até a geologia estrutural que envolve grandes conjuntos de dados. Essa análise permite você ter um direcionamento inicial do seu estudo. Infelizmente, houve uma limitação e a heterogeneidade dos dados para tal que não permitiram uma análise mais profunda dos resultados. Se fosse possível caracterizar cada cluster geologicamente, o cluster A de tal jeito, o cluster B de tal os campos, por que eles foram naquela área ali, se não for possível. Aí para trabalho futuro, se utilizar técnicas de análise de cluster e análise composicional
E além disso, seria importante ter um catálogo mais heterogêneo, que tivesse todas as informações de todos os campos igualmente, assim, uma grande quantidade de informações delas também.